professores e professoras da ESI, da classe Tesouros Infantis. Hoje nós iremos preparar a aula número 10, na página 80, o grande pecado de Pedro. Vamos aqui utilizar então o manual do professor para nos ajudar. Aqui nós temos, ao final da lição, a criança deverá saber que Jesus está pronto a perdoar os nossos pecados quando nos arrependemos. Deverá sentir tristeza por pecar e confiança no perdão de Deus. E responder confessando os seus pecados, confiando que será perdoado. Então, que possamos fazer um bom trabalho nessa aula, para que as crianças, possam sentir o desejo de se arrepender pelas coisas más que elas praticam, Porque nós sabemos que todos nós, não tem nenhum santo aqui nesse mundo, Então, todos nós praticamos algo que não agrada ao nosso Deus. Então, que nós possamos ajudar as crianças a reconhecer que nós devemos nos arrepender dos nossos erros para que Jesus possa nos perdoar. No Memorizando, nós vamos dizer para as crianças assim: criança, sabia que existem algumas pessoas que prejudicam outras e essas pessoas prejudicadas demoram muito a perdoar essas pessoas, às vezes nem perdoam, morrem sem perdoar. Mas na palavra do Senhor, a Bíblia diz que Deus ele está pronto a nos perdoar quando nós pedimos, Então nós iremos recitar esse verso. Vamos recitar? E aí falamos o verso. Nós podemos fazer uma brincadeira também com elas. A brincadeira recitar maluco. Que aí você pode falar, quem tiver com o cabelo preso, recite o verso. Quem estiver de sandália, recite o verso. Quem estiver com a mão na cadeira, recite o verso. E assim por diante, Aí vai depender da imaginação de cada professor. E ao final, quando terminarmos, de recitar, todas as crianças recitarem o verso, nós iremos falar: quem ama Jesus, recite o verso. E aí nós todos recitamos o verso juntos. Bom, no Conquistando a Atenção, nós vamos mostrar um relógio despertador para as crianças, ou se não tiver um relógio, nós podemos estar mostrando também o celular. A gente coloca o celular para despertar e vamos estar ensinando as crianças como programar, Como explicar como funciona, para que elas possam estar aprendendo. E vamos deixar tocar algumas vezes o som do alarme, para que elas possam ficar atentas ao que nós vamos dizer. E nós vamos dizer, olha, antigamente não existia relógio para acordar as pessoas. Como será que as pessoas acordavam? E aí nesse momento nós vamos mostrar a figura de um galo. Como eu não tenho, a minha figura não chegou a tempo, eu vou estar utilizando essa peteca para contar a história. Mas pode estar utilizando, uma figura, se tiver uma pelúcia do seu filho em casa também pode levar. As crianças amam pelúcia, Então nós vamos estar falando para elas, o galo, isso mesmo, quando é de madrugada, o galo começa a cantar e acorda todo mundo. Aqui na minha rua mesmo tem um monte de galo. Às vezes canta 2 da manhã, às vezes canta às 4 da manhã, canta durante o dia também, E nós podemos pedir para as crianças imitarem o galo. Então elas vão estar imitando o galo, vai ser muito divertido, E aí nós vamos falar para elas, olha só, crianças, em nossa história de hoje, nós vamos ver um galo nessa história que vai cantar 2 vezes. Então vamos prestar atenção, porque na hora que eu falar sobre o galo, vocês vão ter que imitar o galo, tá bom? E no Apresentando a Lição, vamos começar a contar a história. Durante a Santa Ceia, Jesus falou para os discípulos que ele seria preso e que os discípulos o abandonariam. Mas nenhum dos discípulos acreditou que poderia fazer uma coisa dessas, Principalmente quem? Pedro. O que Pedro disse? Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus sabia que não seria assim, por isso ele respondeu: antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante 2 vezes, por 3 vezes você irá me negar, Pedro. E Pedro não gostou, disse: não, não, Senhor, jamais eu vou te negar, nunca vou fazer uma coisa dessa. E mesmo que seja necessário morrer, de modo algum eu vou negá-lo, Senhor. Pobre Pedro,
Ele nem imaginava que aconteceria mais tarde. No jardim do Getsêmani, Jesus pediu que Pedro e os outros vigiassem e orassem porque sabia que eles logo enfrentariam muitas dificuldades. Pedro ouviu o aviso de Jesus, mas estava tão cansado e achou que era exagero do mestre. Em pouco tempo ele estava dormindo. Por deixar de orar, Pedro não recebeu forças de Deus para resistir à tentação. Não orar foi o seu primeiro erro. Pedro poderia ter, conseguido vencer a tentação, mas ele não venceu por quê? Porque ele não estava preparado, né? Ele não estava, ele não pôde resistir, ele estava fraco, né? Por não ter orado. Então, quando Jesus foi preso pelos soldados, todos os seus discípulos fugiram, até mesmo Pedro, que era tão corajoso, e João, que era tão amigo de Jesus. O Salvador teve que enfrentar tudo sozinho e foi levado preso para ser julgado. Pedro, que dizia que seria com Cristo, mesmo que precisasse morrer, foi o primeiro a escapar. Então Jesus foi levado para a casa do sumo sacerdote. E ali eles tentaram de toda forma arrumar um jeito de fazer Jesus cometer alguma coisa errada, para que eles pudessem usar contra ele, né? Mas eles não conseguiram. Como eles viram que não conseguiram, eles pegaram moedas de ouro, né? Muitas moedas, e pagaram as pessoas para que pudessem mentir sobre Jesus, inventar coisas que Jesus não tinha feito, né? Então, Jesus não discutiu, Jesus não disse nada, não criou confusão, mas ficou em silêncio o tempo todo. Ele podia destruir todos aqueles que o maltratavam só com o pensamento, mas ele fez isso? Não, porque ele tinha decidido morrer para nos salvar. Enquanto os sacerdotes faziam as perguntas, Pedro e João criaram coragem para se aproximar de quem? De onde estava Jesus. João foi logo dizendo que era discípulo de Jesus e ninguém mais o incomodou. Mas Pedro ficou com medo de ser preso e se afastou de João. Se ficasse perto dele, Pedro sentiria mais coragem para permanecer fiel a Jesus, pois o colega poderia o ajudar. Afastar-se de seu irmão de fé foi o segundo erro de Pedro, né? Quando nós estamos perto dos nossos irmãos, nós nos ajuntamos e ficamos fortes. E Pedro fez o quê? Se separou de João com medo de ser preso. Ele foi sentar-se bem longe de João, junto de uma fogueira, onde estavam os soldados e outras pessoas que estavam zombando de Jesus. Ficar junto dos inimigos de Jesus foi o seu terceiro erro. Ele deveria estar junto dos seus amigos e não de pessoas que ele não conhecia, pessoas más, né? E então Pedro ficou muito angustiado a ver como eles estavam maltratando o nosso Salvador. A certa altura, uma criada passou ali perto de Pedro e falou: "Você estava com Jesus na Galileia." E o que Pedro fez? Negou a Jesus pela primeira vez. "Não, eu não conheço esse homem." E o que aconteceu? O galo cantou pela primeira vez. Passado mais alguns momentos, olha só o que aconteceu. Uma senhora aproximou-se e disse: "Esse também estava com Jesus de Nazaré." E novamente, pela segunda vez, Pedro negou a Jesus. "Eu não conheço esse homem." E então, foi a segunda vez que Pedro negou o nosso Salvador. Passou-se mais uma hora e um homem que passava disse: "Na verdade, você é um dos discípulos de Jesus, porque fala como eles." E Pedro fez o quê? Negou a Jesus pela terceira vez. E o que aconteceu? O galo cantou novamente. Pela segunda vez o galo cantou e Pedro negou a Jesus por 3 vezes. Pedro ficou muito triste. Mal ele terminou de falar, ele olhou para Jesus e ele lembrou do aviso que Jesus tinha dito, que antes que o galo cantasse 2 vezes, por 3 vezes ele iria negar o nosso Salvador. E no meio daquele tumulto todo, Jesus também olhou para Pedro. Estava um tumulto enorme ali, mas como ele estava perto, Jesus olhou para Pedro e Pedro viu que ele cometeu o erro que ele disse que não iria cometer, de negar o nosso Salvador. Que vergonha ele deve ter sentido, não é, crianças? Pois é. Olha só,
Ele se lembrou da promessa que iria até para a prisão ou morreria junto com Jesus se fosse necessário. E agora acabara de negar 3 vezes ele. Naquele momento, alguém deu um tapa no rosto de Jesus e Pedro não suportou mais ficar ali. Saiu correndo sem saber para onde ia, chorando de tristeza por ter sido tão covarde. E então, caminhando na escuridão, Pedro voltou ao jardim do Getsêmani e orou ali no mesmo lugar em que Jesus estava orando, derramando gotas de sangue. Ele se ajoelhou e orou, né? Pensou em como Jesus havia pedido para que ele vigiasse e orasse e quantas vezes ele tinha dormido. Ainda relembrou de sua covardia ao negar que conhecia Jesus e a tristeza que isso trouxe ao Salvador. Pedro deveria fazer o que agora, hein? Olha só, para resolver a sua situação, Pedro teve que dar 3 passos. Primeiro, olha só, o primeiro passo que Pedro teve que dar. Ele ficou envergonhado do que fez, ficou muito triste, e isso se chama arrependimento. Pedro se arrependeu do que ele fez. E ele sabia que o que ele tinha feito era errado, então ele ficou muito arrependido. Número 2, olha só o outro passo que Pedro teve que dar. Com sinceridade, orou a Deus confessando o seu pecado. Então, primeiro é o que ele fez, se arrependeu. No segundo, ele confessou o seu pecado. E o terceiro passo, ele pediu perdão. Pedro pediu perdão. E vocês acham que Deus teve compaixão de Pedro? Sim, Deus teve compaixão de Pedro e o perdoou. Olha só, Deus nunca rejeita um pedido sincero de perdão. Naquele mesmo instante, Deus perdoou Pedro e lhe deu poder para vencer o mal, porque tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar. Vamos repetir o verso? Então, nós repetimos esse verso com as crianças. Pedro levantou-se dali transformado. Seu arrependimento e tristeza pelo pecado foram verdadeiros e o perdão divino foi completo. Nunca mais repetiu aquele pecado e alguns anos mais tarde enfrentou até mesmo a morte por amor e pelo nome de Jesus. E no Revisando, nós vamos fazer perguntas para as crianças. As que errarem, nós vamos combinar para que todos imitem o galo cantando, né? Então, vamos perguntar para cada criança. Se todas acertarem, ninguém imita o galo. Mas se alguém errar, então as crianças irão imitar o galo. Agora vamos para a parte do aplicando. Olha só. Com antecedência, nós vamos desenhar um caminho no chão com fita crepe. De um lado, colocar uma caixa ou uma lata com a inscrição Tentação. E do outro lado, uma caixa ou uma lata com a inscrição Vitória. Marcar o meio do caminho e depois mais 3 pontos numerados de 1 a 3 para cada lado. Lembrando-se dos 3 erros de Pedro, né? Número 1, número 2 e número 3. Então, nós vamos usar aqui o manual do professor para que possamos ensinar às crianças essa parte do aplicando. Para que as crianças possam contar aos outros sobre a história que elas aprenderam, aqui na página 79 do manual do professor tem uma dobradura de um galo. Nós podemos fazer todas elas para cada criança, né? Entregar para que elas possam pintar, enfeitar como quiser, ou também podemos ensiná-las a dobrar, né? E aí vai ficar a critério de cada professor. E então vamos pedir para que elas usem esse galo para contar a história de Pedro e de seus 3 erros, das suas 3 mentiras e dos seus 3 acertos. E não esqueçam de explicar como alcançar a vitória e escapar da tentação.